Olá, o Senado Federal está debatendo a renegociação de dívidas de estados, municípios e do Distrito Federal. Uma audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos trouxe especialistas e ouviu de todos eles que a situação hoje é crítica. Estados estão refinanciando as dívidas com a União através de bancos particulares, né? Inclusive de bancos, instituições estrangeiras. Proibir terminantemente a cobrança de juros, que não faz sentido num sistema, num momento em que a União me causa o problema e ainda assim tem lucros extorsivos em cima das finanças dos estados. Esses 3 bilhões de dívida, se fossem usados em investimentos, só para ilustração, daria para construir 500 creches, mais 3 novos hospitais, mais 10 quilômetros de monotrilho por ano na cidade com esse pagamento só dos juros da dívida. Endividados e sem dinheiro para investimentos, estados e municípios se endividam lá fora para pagar o que devem aqui dentro. Uma dívida de 400 bilhões de reais. A discussão começa agora. A primeira questão, acho que eu queria colocar é sobre a própria lei 9496 de 97. A gente tem que considerar o momento que ela foi feita, né? Naquela época, há uma crise bastante grande dos governos estaduais, se impôs um programa muito duro de ajuste fiscal e que talvez, eu tenho uma série de críticas, mas talvez naquele momento não tinha muitas alternativas e o Brasil precisava passar por uma reforma que se arrastava já há muito tempo, desde os anos 80, e que foi bastante agravada pelas condições das altas taxas de juros do começo do Plano Real. Então, eu acho que naquele momento ainda é aceitável até mesmo a ideia do IGPDI, que foi o índice de correção que naquela época era um índice muito usado, dava um grande subsídio aos 4 principais estados do Brasil que foram mais beneficiados com essa renegociação, que naquela época até que se justificava. O momento agora é outro, né? Nós estamos numa situação, o quadro econômico mudou. O estado do Paraná é um dos estados que tem também um engessamento muito grande, especialmente por uma dívida contraída por conta da securitização do Banco do Estado do Paraná. Um banco que precisou de aproximadamente 5 bilhões de reais na metade da década de 90 para a sua securitização e foi vendido por um preço, logo em seguida, de 1 bilhão e 200, causando um evidente prejuízo de 3 bilhões e 800 imediatamente após a sua securitização, gerando uma dívida da qual já foram pagos próximo a 8 bilhões e deve-se mais do que 8 ainda. Então, a origem da dívida dos estados e dos municípios é bom se entender de onde ela surge e por que ela surge. E aí, se o aumento das dívidas dos estados e dos municípios, se elas são em decorrência tão somente dos juros e dos índices inflacionários a ela aplicada, ou também advém de novas contratações de novas dívidas neste período. Esse endividamento dos estados tem esse problema. Ele começa na década de 70, com suspeita, inclusive, de haver financiado ditadura militar, porque nós investigamos na Auditoria Cidadã as resoluções do Senado Federal desde a década de 70, a maioria das resoluções sequer menciona o banco emprestador e sequer menciona a destinação dos recursos. São resoluções lacônicas, nós não conseguimos levantar esses documentos. E esse processo da renegociação da 9496, como o senador Sérgio Souza colocou muito bem, ela envolveu a assunção de dívidas dos bancos no PROES. Dívidas obscuras que não conhecemos. Grande parte
das dívidas refinanciadas foram dívidas do PROES. A questão que o senador Sérgio Souza levanta, a origem da dívida, senador, é isto, né? Nós tivemos em 96 a União praticando um juro real de 14,8, em 97 um juro real, quer dizer, acima da inflação de 17, em 98 um juro real de 27, quase 28%. Quer dizer, isto foi realmente o iniciador desse endividamento dos Estados. O estudo que vamos apresentar, ele abrange o período de 99 a 2011. Nesse período, o saldo inicial em 99 era de 93 bilhões da dívida, os pagamentos dos Estados foram 158 bilhões, e o saldo devedor em dezembro de 2011, 369 bilhões. Em fevereiro de 2013, nós já estávamos com um saldo de 396 bilhões de reais, portanto, 400 bilhões de reais. Por que isso aconteceu? Aconteceu porque o contrato menos oneroso, que é aquele que adotou o IGPDI mais 6%, teve encargos contratuais nesse período de 589%. Se nós decompusermos esses 589%, nós vamos encontrar que a variação do IGPDI, tida como o grande problema do contrato, na verdade é o menor do problema, porque o grande problema foram os juros. Os juros representam 373% dessa variação contratual. Se nós descontarmos desses encargos contratuais, desse período, 589, descontarmos a inflação medida pelo IPCA, que é a perda do valor aquisitivo da moeda brasileira, nós temos que a União tomou dos Estados 456%. Isso significa uma cobrança de juro real, acima da inflação, de 14% ao ano. Nessa tabela, nós vamos ver aí as estimativas baseado em cada uma das leis, a Lei 8727, 9496 e a MP 2185, sobre os valores já pagos de principal e juros em cada uma dessas legislações e o resíduo previsto após o final do prazo original de 360 meses e 240 meses, que deverá ser pago, segundo a lei, no prazo máximo de até 2 anos. Então, observa-se que o valor vem sendo ainda dentro do prazo de normalidade dos contratos, seria de 258 bilhões, um resíduo que ficaria para ser financiado em mais 10, da ordem de 192 bilhões, o que perfaz aí um total da dívida, com base no dia 30 de junho de 2012, de 450 bilhões de reais. Esse é o montante dos ativos da União com relação a essas dívidas refinanciadas no âmbito dessa legislação. Eu acho que esse é muito interessante também, esse trecho do contrato assinado com os municípios, que fala que no caso de inadimplência, ou seja, se o município parasse de pagar a sua dívida ou tivesse alguma inadimplência para com a União, a taxa seria automaticamente corrigida para Selic mais 1. Ou seja, financeiramente, era muito mais interessante ter parado de pagar, ter caído em inadimplência, pagar Selic mais 1, que hoje totalizaria alguma coisa como 8%, versus a taxa contratual, da qual o município hoje paga, que totaliza 16%, quase 17%. Para o caso de São Paulo, o que significou isso? Significou uma dívida contratada de 11 bilhões lá no ano 2000, do qual o município já pagou hoje 19,5 bilhões e ainda tem como saldo devedor 54 bilhões. A Lei 9496 estabeleceu um mesmo programa para os estados que tinham o mesmo problema e que os colocava em plena situação de igualdade. Portanto, não havia como se fazer contratos onde alguns estados tiveram sua receita comprometida em 11% e outros em 15%. Não havia por que cobrar de uns estados 6% e outros 7,5%. Ferimos violentamente os 2 princípios constitucionais, o da igualdade e da impessoalidade. No próximo bloco, a proposta do governo e as alternativas de renegociação que garantem mais verbas para investimento. O que deixar de ser pago, os governos subnacionais terão que gastar em recursos de investimento.